E acredito que por elenco, Ana Lu, e hoje fez uma boa batalha, colocou outros jogadores em campo, dá para fazer coisa bem melhor que esse 12º lugar. Com certeza, Henrique. É claro que a gente tem aqui a questão de que foi uma partida contra o Corinthians. Eu acho que a gente precisa partir desse princípio. O Grêmio até agora praticamente só teve desafios, mas só foram desafios tão grandes porque o Grêmio está sendo essa equipe, né? Não foi essa equipe que a gente viu até agora, que viu hoje, na verdade, mas está sendo essa equipe que não consegue manter resultado, que não consegue ir para cima, que não consegue ter uma marcação forte. Hoje a gente teve uma mudança de postura. E isso, como eu disse lá no início, já ia ser uma coisa que ia me alegrar. Me alegrou uma mudança de postura. Mas ainda teve muita bagunça, ainda teve muita dificuldade de comunicação dentro do campo, ainda teve dificuldade numa coisa básica, num fundamento básico, que é a troca de passe. Teve o Grêmio se desligando em alguns momentos da partida, mas a gente teve uma mudança de postura. Eu acho que a mensagem que ficou pra gente, que ficou pra mim pelo menos, depois dessa partida, o Grêmio pode muito mais. Essas jogadoras podem muito mais. Precisa ter o treinamento adequado. E eu suspeito que elas tentaram passar essa mensagem pra gente hoje. Elas podem muito mais, desde que bem treinadas. Eu não vou cair na mesmice de culpar a Taissan pelo resultado, porque a gente teve várias questões que aconteceram na partida hoje, mas eu ainda acho ela insuficiente para a equipe que a gente tem hoje. Talvez ela se dê bem numa outra equipe menor, num outro clube que precise construir equipe, que precise construir um legado ainda no futebol feminino, mas o Grêmio hoje é uma grande equipe e precisa de uma grande treinadora. Então, eu acho que essa equipe poderia muito mais se bem treinada. E é isso que está faltando. A própria Taissan falou, precisa ajustar detalhes. Alguns detalhes ela ajustou, alguns não. Alguns talvez ela não consiga ajustar. Não dependam talvez dela porque não é uma habilidade que talvez ela tenha. E é esses detalhes que a gente precisa ajustar, esses que ela não ajustou ainda. Então, não vou botar tudo na conta dela hoje, mas ainda entendo que ela não é a técnica correta para a equipe que temos hoje e para uma equipe que a gente quer montar se a gente quer disputar título. Pois é, e até para pensar em sequência, Renato Joaquim, não adianta fazer a partida de mais luta, de mais brio contra Corinthians fora de casa, que é um compromisso muito difícil. Na hora de tu projetar uma pontuação, se for feita no campeonato, sabe que esse é o jogo que um ponto já é maravilhoso e geralmente as equipes vão lá no Parque São Jorge e acabam derrotadas. Não adianta fazer esse bom jogo, ter algumas escolhas que foram bem feitas e daqui a pouco na sequência desandar de novo. Então o Grêmio precisa dessa evolução que já tardou demais em vir na competição, justamente num campeonato que está tão em aberto, que tem surpresas como Cruzeiro, América Mineiro, Fluminense e Flamengo estão ali disputando classificação e o Grêmio ficando para trás. O Grêmio ele teve um início de campeonato ali que a gente viu que poderia fazer mais, que pode fazer mais, e aí, como disse a Ana Lu, tá faltando alguma coisa. Todo jogo a gente ouve a Taissan dizendo, falta ajustar detalhes, mas um dos detalhes que é o principal do time nesse início de campeonato, fora todas as questões táticas e, enfim, de jogo mesmo, é a questão emocional, é a questão de vestiário, porque assim, como que todo jogo a gente tem alguém que sai expulsa de campo? Todo jogo a gente sai prejudicado pela falta de jogadoras em campo, porque alguém foi expulso por uma infantilidade, por uma irresponsabilidade, por uma atitude que não deveria tomar dentro de campo. Falta postura nesse sentido também. Falta uma postura madura do time do Grêmio de entender que não pode cometer erros bobos e prejudicar a equipe no longo da partida, né? Em alguns casos a gente até entende que pode ser um erro botar ali na conta da arbitragem, ficar brabo com a arbitragem, mas assim, na maioria dos casos que a gente viu esse ano, foi de imaturidade e irresponsabilidade dentro de campo, como foi hoje, né? A Raíssa Bahia, que a gente elogia tanto, que joga tão bem pela lateral esquerda, consegue defender, consegue atacar, ajuda o time do Grêmio, mas assim, falta esse jogo coletivo na hora de criar jogadas ofensivas e falta essa responsabilidade de pensar no time e pensar no jogo, né?
no campeonato em si, porque não é só o jogo que está prejudicando, vai ficar fora no próximo partida, vai ter que entrar uma substituta, vai ter que substituir a altura, que a gente espera que seja, né? A Catiele entrou bem, não jogou mal, mas assim, quem é titular ali é titular por um motivo, né? Nem sempre a gente concorda, ok, mas a Raíssa Bahia é uma jogadora importante, assim como é a Dani Barão para o time, e quando a gente perde jogadoras por expulsões assim infantis, todo jogo, uma vez a gente até entende, pode ser ali, perdeu a cabeça, tudo mais, mas todo jogo, alguma jogadora perdendo a cabeça e sendo expulsa de uma forma que não deveria, cadê o controle do vestiário, né? Cadê aquela gestão da equipe? Isso a gente não vê, a gente vê um time parece que perdido e como sempre a gente diz, é na vontade, é na garra, é no individual, os gols do Grêmio muitas vezes são na tentativa no individual ali, como a gente falou no jogo passado contra o Internacional em jogadas pela lateral, né? Mas falta essa aproximação, criação de jogada e primeiramente, para o time começar a andar e dar certo e criar jogadas, jogar bem, vai ter que ter um emocional bom, vai ter que ter a cabeça no lugar. A gente não pode ter todo jogo, toda rodada, uma jogadora expulsa. Agora eu tenho algumas dúvidas como ela vai formatar esse meio campo, mas na minha concepção a Penha perde espaço nesse time. A Drica entrou bem hoje como titular. A Amanda Brunner tem entrado durante as partidas. Hoje ela entrou no lugar da Penha, justamente. Na minha concepção, a Penha perderia esse espaço aí no meio campo do Grêmio. Não sei como a Thaíssa vai organizar. E outra certeza, parece que a Jamila perdeu o espaço porque também não entrou nem no decorrer da partida. Não se tornou jogo para ela, principalmente porque o Grêmio precisava de velocidade para tentar alguma escapada no ataque, não é também o feitio dela, mas é uma jogadora que hoje não começou a partida, nem na proposta do 11 contra 11, e também não entrou, né, durante o segundo tempo. Gostaria também, gostaríamos, né, acredito, né, que a gente vem conversando, que ela perdesse esse espaço no ataque, né, Ana Lu, que o Grêmio tem aí a Gisele pedindo passagem, Maria Dias também vinha um bom segundo tempo no Grenal, uma jogadora que tem 2 gols no campeonato. Então, não tem por que insistir na Jamila também. Eu acho que a gente tem boas peças, não peças suficientes, se a gente for pensar em substituição, né? Mas a gente tem boas peças que devem estar em campo e algumas que não entendo por que está rolando insistência. É claro que, como a gente sempre fala, a gente não tem acesso, não sabe o que está rolando nos treinos, não sabe, né, por que de algumas escolhas, assim como não tem coletiva, não tem nenhuma informação chega para o torcedor, chega para quem está indo atrás, mesmo para os jornalistas, enfim. Mas eu acho que tem várias peças que não tem por que mais insistir. Como tu falou, a Penha é uma delas, não entendo, uma jogadora que não consegue marcar, que não consegue correr, não consegue fazer o básico da sua função. A gente já falou muito, né, da Raíssa, a gente viu essa troca. É claro que uma técnica não pode agir conforme o desejo da torcida, simplesmente. Não vai trocar cada vez que o torcedor pedir, mas muitas vezes a gente pede o que está vendo e é gritante que algumas jogadoras não podem estar em campo, né? E eu acho que a gente tem aí pelo menos 2 situações que tu trouxe bem, Henrique. Uma no setor defensivo e uma no ataque, que não tem por que mais ter lugar em campo. E quem fez também um bom jogo hoje é a Carol Arcanjo, né? E aí é questão de ver também, a Tayla hoje é a capitã, né? Difícil que saia do time. A Mônica hoje cumpriu pela lateral direita e defensivamente estava fazendo a parte dela. Do jogo eu lembro mais dos lances ali que a árbitra marcou umas faltas dela que tirou a combatividade da Mônica ali para tentar defender o Grêmio. O famoso não me toque. A Mônica foi deslocada para a direita e a Carol Arcanjo fez uma boa partida na zaga. A Mônica, inclusive, ela foi melhor como lateral direita ali, ajudando na defesa, né? Não tanto no ataque, mas na defesa, pelo menos, do que como zagueira. Como zagueira, ela e a Tayla estavam batendo cabeça demais, errando muito. Hoje a Carol, ela soube preencher melhor aquele espaço ali da defesa, da zaga, e a Mônica se deu melhor na lateral. Daqui a pouco pode ser uma alternativa mesmo a ela jogar pela lateral e soltar um pouquinho mais, de repente, a Dani Barão para jogar mais na frente, né? Ter essa jogadora de velocidade para ajudar no ataque, né? De repente a Thaíssa possa testar isso,
Não sei, é uma alternativa que eu vejo, pelo menos pelo que se mostrou hoje o sistema defensivo do Grêmio. Melhor do que em partidas passadas, né? Apesar de eu ter alguns problemas aí com a questão da Penha, mas a Penha, a Bia e a Pini jogaram bem hoje, né? Mas no jogo que vem a gente provavelmente possa ter aí a Montoya retornando para o meio de campo. Resta ver quem é que a Taissan vai tirar dali, como tu disse, como é que vai se formar esse meio de campo. Daqui a pouco também mudar um pouco esse esquema tático. Não tá funcionando, né? Não tá rolando jogar com duas ponteiras. Por mais que a gente consiga fazer um ou outro gol, a gente ainda tá tomando muito gol, né? Então, de repente, povoar melhor o meio de campo para poder tirar ali o ataque. A Ana Lu saiu aqui da nossa chamada, temos 21 horas e 16 minutos. O pós-jogo, após a vitória do Corinthians por 2-0 contra o Grêmio aqui na Taverna Tricolor, produção de Lucas Rodrigues, André Notaro Giacomo. Vamos encerrando aí também a nossa participação com esse revés, a derrota do Grêmio, um bom primeiro tempo, prejudicado pela expulsão, e aí passou o segundo tempo todo praticamente se defendendo. Algumas boas situações que descrevemos aí de jogadores que conseguiram ter destaque no jogo, e até falar da Letícia Rodrigues seria chover mais no molhado, né, nesse pós-jogo, porque acho que ela fez o nome dela aí, pedindo passagem para ser a titular como goleira do Grêmio. Mais alguma situação, Andrew, que tu destacaria aí do time? O Grêmio que fica... Não, Henrique, acho que por hoje é isso, que hoje a gente está mais na decepção mesmo do jogo. Exatamente. O Grêmio fica com 7 pontos nessas 8 rodadas, campanha aquém, né? E a gente destacou em outras partidas, pelo menos caem só 2 times esse ano. Se caíssem 4, pela nossa situação na tabela, parece não condizer com o elenco,